Bom dia. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. Hoje é a ceia do Senhor, é esse memorial que a gente tem, é uma ordenança onde a gente celebra a morte e ressurreição de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por Ele, é por Ele. Se você prestar atenção um pouco mais hoje naquilo que a gente vai cantar, vai falar um pouco sobre essa questão da salvação, da graça de Jesus sobre nós, do perdão, da crucificação, de tudo isso. E esse é o motivo principal dessa reunião e qualquer outra que a gente faz. É a partir dela. É a partir da morte de Cristo Jesus que nós estamos aqui. E nós somos gratos a Cristo Jesus porque Ele nos salvou, porque Ele nos libertou. E não foi uma simples morte, foi a morte de cruz e custou caro. Mais caro daquilo que a gente pode imaginar fisicamente, ouro, prata, qualquer outra coisa, foi o sangue dele. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã e glorificamos o nome dele. Que você possa iniciar essa manhã, essa celebração, esse culto com essa consciência de gratidão, sabendo quem nós somos diante de Deus, que não merecemos, por isso é graça, que nós possamos ter um culto de adoração e gratidão ao Senhor Jesus, por tudo que Ele fez por nós na cruz, amém? Pai, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pela entrega do Teu Filho Jesus na cruz por nós. E é por isso que nessa manhã estamos aqui, ó Pai, a louvar e exaltar o Teu nome, que está acima de todo nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pelo dom da salvação. Muito obrigado, ó Pai, porque hoje nós podemos, ó Pai, celebrar o Teu nome em espírito e em verdade, com nossos irmãos, com alegria, porque apesar de ser um momento de reflexão e entendemos, ó Pai, a nossa condição diante de tudo isso, nós, ó Pai, fomos salvos pela morte de Cristo Jesus. E nós somos contentes por isso, porque ao terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E é por isso que estamos aqui nessa manhã. Ouve o nosso louvor, a nossa adoração e recebe, ó Pai, de todo o coração aquilo que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Celebrar o Teu nome. É o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, ó Pai. E diante do Senhor aqui estamos nessa manhã. E nos prostramos, nos ajoelhamos, ó Pai, nos adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. E queremos que o Senhor receba tudo isso do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Cante conosco, louve conosco, vamos louvar junto e clamar o nome de Jesus nessa manhã, que Ele possa ouvir as nossas vozes e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Foi pela graça, pelo Seu amor, pelo sacrifício de cruz. Nós te louvamos, Senhor. O Seu sangue nos redimiu. Vem sobre nós, Senhor. É para Ti essas canções, ó Pai. Prostramos diante do Senhor, oferecemos-nos a Ti. Quando ajoelhamos, humildes te ofertamos adoração, honra, louvor, ousadia perante o trono. Agora podemos estar, o Teu precioso sangue no
neste santuário, corações se curvam ao majestoso esplendor. Mas não há temor, Jesus está aqui, Jesus está aqui, o seu sangue nos redimiu. Com ousadia perante o trono, agora podemos estar. O teu precioso sangue nos comprou. Diante de ti estão nossas vidas, tudo queremos te dar. Queremos aos teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Com ousadia perante o trono, agora podemos estar. Foi pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Cristo, a tua graça nos alcançou. Diante de ti estão nossas vidas, tudo queremos te dar. Queremos aos teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Declare isso. Outro lugar melhor não há, Senhor. Outro lugar melhor não há, Senhor. Mais uma vez, reconheça isso. Outro lugar melhor não há, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Somos eternamente gratos a Ti pelo Seu amor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Tua presença é o céu para mim, tesouro da minha alma, coração. Misericórdia, bondade, benignidade que não tem fim. Nada nos saciará nesse mundo. Jesus é a fonte que nos satisfaz. Nada neste mundo é igual a Ti. O Seu amor incomparável é. Aqui nada me saciará. Tu és a fonte que me satisfaz. Tua presença é o céu pra mim. É a Tua presença, Senhor. Tua presença é o céu pra mim. Tesouro da minha alma e coração.
Suas misericórdias não têm fim. Aqui nada me saciará. Tu és a fonte que me satisfaz. É a tua presença. Tua presença é o céu. Presença é o céu para mim. Tua presença é o céu para mim. Tua presença é o céu para mim. Anseio pelo dia em que virás, e face a face vou te contemplar. Aqui nada me saciará. Tu és a fonte que me satisfaz. Aqui nada me saciará. Que nada me saciará. Tu és a fonte que me satisfaz. Tu és a fonte que me satisfaz. Tua presença é o céu. Tua presença é o céu para mim, oh Jesus, oh Jesus. Tua presença é o céu para mim, oh Jesus, oh Jesus. Tua presença é o céu para mim.
Sentimento
voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Amém. Seu nome seja louvado por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por esse momento. Amém, amém. Antes de entrar na palavra, que o Ale vai trazer e ministrar para a gente, só mencionando, né, nessa última semana nós tivemos o nosso de casa em casa, típico de festa junina, mas que foi muito bom, e esses ambientes que a gente tem tentado fornecer, né, com a comunidade, construir junto com a comunidade, é esse ambiente onde a gente consegue trocar experiências, ouvir outras pessoas, ouvir o Espírito Santo falar através da palavra que é ministrada, e é um ambiente onde a gente consegue ter essa troca, e tem sido muito bom, e tem sido muito gostoso. Não essa semana, na próxima semana, se você quiser, porque na tua casa estamos à disposição e queremos muito estar na casa com vocês. Então, na próxima terça-feira, não nessa semana, da outra semana, pode me procurar, procura o pessoal aí, quem quiser, e aí a gente vai participar junto. Nós vamos continuar. Amém? Quinta, live, oração, às 20 horas, no Instagram, como de costume. A gente tem orado, além da palavra orada, lida e orada, nós também temos orado por alguns irmãos, né? Como vocês sabem ainda, a questão do pai do Marquinhos, seu Rui, ele está ainda num processo bem difícil, né? Teve uma infecção, uma bactéria hospitalar, né? Então ele teve a liberação para fazer a cirurgia no coração há 2 sextas-feiras atrás, mas não pôde por conta dessa bactéria. E você sabe como que é essa questão? Tudo enquanto não tiver 100% não pode entrar em cirurgia, mas já está muito impaciente, né? Tá todo esse procedimento, esse processo todo longo, está longo já. A mãe do Marquinhos também está bem desgastada com a situação. O Ale agradece. E
Tem sido algo muito difícil para ele. O Marquinhos tem segurado essa barra junto com o irmão. Não é fácil, né? Mas nós estamos em oração. Estamos em oração e continuamos em oração pela vida do nosso irmão, que carece de oração, pela vida da família ali, que precisa do seu Rui ali, que precisa de uma questão cirúrgica. Então, carece de nossas orações. Temos a Selma, que é uma espectadora assídua da nossa live, às quintas-feiras, que ainda não fez o exame ainda, né, Lu? Ela ainda não fez, está fazendo alguns exames. Também é um processo longo, um processo difícil, que ela tem enfrentado há anos, mas nós entregamos e colocamos diante da mão de Deus. Pedimos para que Deus... obviamente nós pedimos da cura, que o Senhor venha com a cura, mas que traga também o conforto que ela precisa nesse momento, a força que ela precisa, e enfim. E temos também o casal na comunidade, a Rosana e o Reginaldo, também que carece das nossas orações. Tem passado por um momento delicado, um momento difícil na vida familiar ali. Algumas coisas vêm acontecendo. Os filhos estão longe, né? Estão em outros países, né? E carece também de um cuidado. Nós sabemos que Deus tem cuidado deles e tem suprido todas as necessidades. Mas precisa de um cuidado, precisa de um amparo. Se você puder, mande uma mensagem. Diga um oi, pergunte como ele está. E a questão ali é muito mais nossa, de proximidade. Não há tantas coisas que a gente possa fazer, a não ser de orar, que é algo nosso e cabe a nós isso, mas de estar mais próximo, de mandar uma mensagem ali, de ele se sentir parte. Ele tem gostado que algumas pessoas têm mandado mensagem, trocado mensagem, principalmente com o Reginaldo. Então... são nossos pedidos de oração. Se há mais algum pedido de oração aqui, você pode levantar a tua mão e falar alguma coisa, fique à vontade. Se não há algum pedido? Não? Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, como Ele já tem abençoado, tem nos sustentado, e somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Que nós possamos nesse momento orar pelos nossos irmãos que carecem da nossa oração. Coloque eles na tua oração semanal, diante de Deus, e amém. Deus, Pai, em tua presença, e como cantamos aqui, ó Pai, que o nosso descanso está em Ti. É muito difícil enxergar o descanso quando a nossa vida está de ponta cabeça, Pai. É muito difícil enxergar o Teu cuidado, ó Pai, e o Teu olhar sobre nós, quando nós estamos no meio de um turbilhão de coisas acontecendo em nossa vida. É muito difícil, Pai, nós sabemos. Mas mais do que a certeza da dificuldade que existe da nossa vida, que ela existe, ó Pai, é a certeza do Teu consolo e do Teu cuidado, ó Pai, porque a Tua palavra nos garante isso. É a Tua palavra que nos garante que o Senhor nunca nos abandonaria. É a Tua palavra que nos garante que o Senhor sempre estaria conosco e cuidaria de nós. É a Tua palavra que nos garante isso. Então nos ajuda, ó Pai, em meio a tantos problemas e tantas dificuldades, ó Pai, enxergar a mão do Senhor, perceber o Senhor e o Teu cuidado sobre nossas vidas, Pai. Temos aqui, ó Pai, a vida do seu Rui, que tem passado por um processo já longo, que vem se arrastando um período, ó Pai, e agora está com essa infecção bacteriana, e precisa, ó Pai, do Teu amparo, do Teu cuidado sobre a vida dele, como o Senhor já tem feito. Somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida deles, ali daquela família. Pai, que o Teu Espírito Santo seja com cada um deles, sobre a mãe do Marcos, sobre o próprio Marcos, o irmão, o seu Rui também, que o Teu Espírito Santo seja aquele que traz a paz, no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento, ó Pai, de decepção, às vezes, com relação a tantos diagnósticos e tantas informações que são trocadas dia após dia ali. Pai, que Teu Espírito Santo seja, ó Pai, que possa direcionar o coração deles nesse caminho de paz no Senhor, em nome de Jesus. Que eles se sintam, ó Pai, abraçados e acolhidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai.
Que o Senhor costure essas questões aí que precisam ser, ó Pai, tratadas. Que o Senhor, ó Pai, trate, Pai, dessa questão, dessa infecção bacteriana do seu Rui, o mais rápido possível, para que ele possa passar por esse procedimento cirúrgico e possa se recuperar em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Pai, esse é o nosso desejo. Pela irmã Selma também, que tem nos acompanhado, ó Pai, de longe, distante, virtualmente, que é a única possibilidade hoje que ela consegue estar com a gente, mas que o Senhor, ó Pai, tem acolhido e trazido para perto de nós, seja virtualmente mesmo. E agradecemos o Senhor, ó Pai, por esse cuidado, ó Pai, que principalmente a Lu tem tido com ela, nessa troca de informações, de contato, que ela tem sido abençoada, como ela tem falado, ó Pai, nas nossas lives. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, dando força, dando, ó Pai, a saúde que ela necessita, que ela precisa, ó Pai, dando o cuidado necessário para que ela possa passar por esses exames, ó Pai, e ser curada. E esse é o nosso desejo, a Tua cura sobre a vida dela em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo e nós desejamos isso porque sabemos quem Tu és, ó Pai, sabemos quem Tu és e o que o Senhor pode fazer, e por isso pedimos a cura para o Senhor, em nome de Jesus. Também, ó Pai, pedimos pela vida do Reginaldo e da Rosana, que tem passado por um momento, ó Pai, de dificuldade, ó Pai, delicado, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo também possa ser com cada um deles, ó Pai, desse casal, que eles possam se sentir, ó Pai, acolhidos e abraçados pelo Teu Espírito Santo, que a Tua mão, ó Pai, a Tua poderosa mão esteja sobre essa família, ó Pai, acolhendo, dando saúde, dando, ó Pai, forças, dando ânimo, ó Pai, que precisa no dia a dia, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos e pedimos, ó Pai, a Tua mão sobre a vida deles, o Teu cuidado sobre a vida deles. Nos move enquanto comunidade também, enquanto igreja do Senhor, nos move, Pai, para essas pessoas que necessitam do Teu cuidado, ó Pai. Às vezes não é somente um cuidado espiritual que vem do Senhor, é um cuidado físico, é um cuidado de contato, é um cuidado, ó Pai, mútuo, onde nós podemos cuidar um dos outros. Nos move nesse sentido, nos toca nesse sentido, em nome de Jesus, ó Pai, para que a Tua igreja seja cuidada e cresça em nome de Jesus. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti também, ó Pai, esse momento da ministração da palavra, que o Ale vai trazer para a gente, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer e que o Senhor vai falar. Usa a vida do Alexandre para falar conosco, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar através da vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora, obrigado. Bom dia, tudo bem com vocês? É bom mais uma manhã, mais um domingo estar com vocês. E nós vamos continuar o assunto da minha última conversa, que foi sobre a divisão da igreja, né? Ainda continuando na nossa leitura de Coríntios. A gente consegue? Tá. Nós terminamos o capítulo 1 de 1 Coríntios, e a questão da divisão, como eu havia comentado anteriormente, ela vai até o final do capítulo 3. Hoje a minha ideia com vocês essa manhã é a gente passar pelos capítulos 2 e 3, ainda que, não diria rapidamente, não. Eu quero ver a gente poder olhar com cuidado esses tópicos. A gente só está vendo se a gente consegue colocar os slides para vocês, que aí fica, até os textos eu já tinha deixado nos slides. Fica bom, fica melhor para nós. Só um minutinho.
Voltou. Falando sobre a divisão, então, dentro dos desafios que as igrejas enfrentam, nós vimos já o panorama que eu tenho comentado com vocês em todos os slides, eu sempre trago ele novamente, para a gente sempre relembrar. E lembre sempre do contexto de Atos 18, e hoje a gente ainda vai pontuar um pouco a esse respeito, a gente vai aprofundar ainda mais. Então, 1 Coríntios, ela está muito inserida nesse contexto de Atos 18, tá? Que é quando Paulo passa por Coríntio e estabelece a igreja de Coríntio. Ainda sobre divisão, a gente precisa ter sempre em mente a oração do próprio Senhor, e é sempre essa tônica, para que sejam um, assim como somos um. Essa é a oração do Senhor, e essa deve ser a nossa premissa. Por que a gente deve lutar contra a divisão? E por que a gente deve buscar a unidade do corpo de Cristo? Nós vimos essa questão de contexto, né, de toda a questão de conflito, divisão, e a reflexão disso tudo, e aí ficou a pergunta, né, como se relacionar na igreja. Tudo isso foi o nosso primeiro encontro ainda falando sobre divisão. E os 3 tópicos que nós vimos, né? A unidade cristã demonstra Cristo, a partir de qual perspectiva, né? Lá do verso 13 do capítulo 1. Cristo não está dividido. Exalta a cruz, verso 23. Pregamos Cristo crucificado. E o terceiro aspecto expressa a humildade, né? Que é o verso 31, o último verso do capítulo 1. Que aquele que quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Guardem esses 3 aspectos que nós vamos avançar hoje, mas vocês vão ver que eu vou voltar neles. E, de certa forma, eles são o fundamento dos demais aspectos que nós vamos ver ao longo do dia. Tá? Demonstra Cristo, exalta a cruz e expressa humildade. E eu troquei a figura, que antes a gente só tinha uma cruz na anterior, hoje, para tentar retratar numa única imagem os 3 aspectos, né? Você está demonstrando Cristo, exaltando a cruz e expressando humildade, e uma imagem nada melhor do que uma pessoa prostrada, ajoelhada diante da cruz do Senhor. Então, sem perder tempo, a quarta razão por que nós devemos buscar a unidade é que a unidade cristã demonstra sabedoria. E aí é a partir do capítulo 2 de 1 Coríntios. O que Paulo quer dizer com isso? Vamos lá, a partir do verso 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus, a partir dos versos que nós estamos lendo, ela é muito diferente da sabedoria deste mundo. Isso precisa ficar claro. E Paulo começa a desenvolver esse raciocínio a partir do capítulo 2, exatamente no sentido de que essa sabedoria é um exemplo a ser seguida, a sabedoria de Deus. E ela não é encontrada onde há distinções, onde há divisão. Pelo contrário, isso tudo ele vai demonstrar que esse tipo de divisão, se ela se instalar na igreja, ela é até mesmo sem razão. Porque a operação de Deus, ela deve ser óbvia na perspectiva dele. Porque ele fala assim, quando eu estive com vocês, não foi com discurso eloquente, não foi com muita sabedoria. E por que ele começa a estabelecer essas bases? Para que eles se lembrassem da própria fraqueza deles e da realidade deles como igreja local. E Paulo também tinha essa questão, porque ele fala, olha, eu estive com vocês
foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Olha a força do verso 3. Tá? Qual é o aspecto disso ainda que ele recorda deles? Que é a questão óbvia, que é o exemplo tanto da igreja, da formação dessa igreja, quanto do próprio ministério de Paulo. Falando da formação dessa igreja, ele recorda no final do verso 26 do capítulo 1. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha, poucos eram sábios, poucos eram poderosos. E aí no verso 28, né? Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Lembre disso, olha, é retratar quem realmente nós somos, olharmos para dentro de nós e falarmos que se não for a graça de Deus operando em nós, as coisas não vão acontecer. Então, olhando a partir do verso 1 do capítulo 2, ele retoma essa questão da nossa origem e ele vai colocar a sabedoria de Deus sobre essas bases, que ela está baseada sobre o princípio da humildade, que é um dos 3 princípios que nós falamos. Tá? E nesse contraste de sabedoria de Deus e sabedoria do mundo e sabedoria humana, o que ele vai falar? Ele vai de novo buscar aquela questão dos oradores que existiam na cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, eles olhavam muito para aqueles oradores que tinham a sua forma eloquente, que tinham a sua oratória. E essas pessoas, de novo, né, voltando àquela imagem, eles estavam na cidade e eles estavam sempre com aqueles discursos, tentando convencer os ricos e conquistar as pessoas da cidade, os nobres das cidades, até para que esses nobres os empregassem e eles trabalhassem para eles, produzindo discurso e tudo e por aí afora. E Paulo vai exatamente nessa questão. Ele prega uma mensagem que é considerada loucura para o mundo. E aí, nesse contexto, está inserido o Atos capítulo 18 que eu citei para vocês. Tá? A primeira visita de Paulo, você nota lá em Atos 18 que ele estava com medo. Ele tinha essa questão aí de fraqueza, de temor e de tremor. E além dele retratar que a igreja tem a sua origem humilde, ele também está falando, olha, eu sou um exemplo, e um exemplo também de humildade. Eu também passei por fraqueza, eu senti temor, sendo um apóstolo. Tá? Então a gente precisa ter essas perspectivas todas em mente. E a pregação de Paulo também parecia fraca, pelo menos aos olhos da sabedoria humana. Sua força, pelo contrário, estava no fato de que Deus tinha capacitado a pregação dele para converter os coríntios e mudar a vida deles e estabelecer a igreja. E ele diz, olha, deliberadamente, que ele deixou transparecer essa fraqueza, que é o verso 5. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana. Por isso que ele demonstrou, eu tive com temor, eu estive com tremor entre vocês, mas para que a fé de vocês estivesse fundamentada aonde? No poder de Deus. E é maravilhoso nós termos essa ideia de que a realidade do poder de Deus, ela nunca vai ser derrubada por nenhum argumento inteligente, de oratória, por melhor construção que seja. A sabedoria, essa sabedoria de Deus, ela é notável. E Paulo vai enfatizar exatamente isso, que a sabedoria que ele ensinou vinha de Deus e ela era eterna. Nós vamos lá, olha, verso 7. Falamos da sabedoria de Deus e como é que ele começa a ampliar o seu pensamento, né? É uma progressão do pensamento que ele tem. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Ele liga a sabedoria a mistério, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha o contraste. Ele fala que a sabedoria de Deus era um mistério que estava oculto. Mas que sabedoria é essa? Ele mesmo vai explicar que é o Senhor, o Cristo crucificado.
E os poderosos não se atentavam a isso. Eles não conseguiam, pelo menos os poderosos, a sabedoria humana de então, não se atentou a isso. Paulo enfatiza que a sabedoria que ele ensinou vinha de Deus, que era eterna. Ela havia estado oculta e que revelava um grande bem de Deus para nós. Não parece uma sabedoria sobre a qual você deseja saber mais? Toda vez que a gente olha para as verdades do Evangelho, é algo que nos atrai. E a forma como Deus opera através da sua sabedoria, do seu mistério. E isso que, apesar de ele trabalhar com essas figuras de mistério, de oculto, ele vai falar que tudo isso está revelado na obra de Cristo. Tudo isso está revelado na salvação que o Senhor opera em nosso lugar. E ele fala, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, de forma alguma tinham crucificado o Senhor da glória. O que ele está dizendo com tudo isso é que ele está nos dando uma evidência de que o mundo não entende a sabedoria de Deus. E compreender a sabedoria de Deus é um dom. É onde ele prossegue para o verso 14. Por isso que nós oramos para o Espírito de Deus, para nos ajudar a entender e compreender a sabedoria de Deus. Olha só o verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. A sabedoria humana olha para a obra de Cristo na cruz e fala, isso é loucura. E quem não tem o Espírito não aceita essas coisas. Por quê? Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, essa sabedoria de Deus, que parece ser um mistério, que parece estar oculta, ela está oculta para os perdidos. Mas para aqueles que receberam o seu Espírito, elas são discernidas espiritualmente. E aí você entende todo o plano de salvação, toda a obra de encarnação, de morte, crucificação, morte e ressurreição do Senhor, por mim e por você. Portanto, nós não podemos tornar a sabedoria de Deus como algo corriqueiro, sabe? Daí que nós devemos frequentar a igreja regularmente, nós precisamos ter regularidade, nós precisamos nos dedicar a estudar a palavra. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, são entendidas espiritualmente. E como é que você vai entender? Como é que você vai discernir se você não estuda a palavra? Para crescermos na verdade, na sabedoria de Deus. Que Deus nos perdoe, e nos desvie de nossa autossatisfação e complacência. Nós devemos cultivar uma autoconsciência sobre nossa singularidade como cristãos. Nós somos únicos. O Senhor nos entregou essa sabedoria. Aquilo que para muitos é um mistério, que para muitos está oculto, para mim e para você foi entregue na graça dele, no amor dele. Então, nós somos singulares nesse sentido como cristãos nesse mundo. E nós devemos fazer como um corpo unido. Então, portanto, a unidade cristã mostra a sabedoria divina, que foi o quarto aspecto que nós vimos. Daí, olha como tudo isso é lindo, como as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É muito lindo, para mim isso é quase que um louvor, o verso 9, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para mim e para você foi isso aí que Deus preparou. Os nossos olhos não viram, o nosso ouvido não ouviu, a nossa mente jamais imaginou, mas o Senhor trouxe isso para nós. Verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O que o Espírito faz? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Glória a Deus. Quinta razão para a unidade cristã. A unidade cristã evidencia maturidade espiritual. É o que ele vai prosseguir a partir do capítulo 3.
E essa questão da maturidade é muito boa. Os primeiros 3 versos do capítulo 3, ele já vai tratar especificamente da maturidade e ele vai colocar isso muito claro para nós. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido. Olha o contraste das palavras. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha a pergunta que Paulo estabelece. Se eu constato entre vocês que há inveja e divisões, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele deixa claro que a unidade cristã é uma evidência da maturidade espiritual de uma igreja. E o contrário também é verdadeiro. As divisões revelam a nossa imaturidade. Se houver divisão, é porque estamos sendo imaturos. E ele vai mais. Ele escreve a eles como a bebês espirituais, ou pessoas do mundo. Ele fala, eu tive que dar leite para vocês, dar um alimento sólido. E eu falo a vocês como a crianças. Olha o peso dessas palavras. Só que, vamos fazer essa comparação. Você não consegue culpar uma criança de 3 anos por ela não conseguir manter uma conversa madura. Não tem como. Só que ele não está tratando com criança, ele está tratando com uma igreja, e ele está falando, vocês são como crianças. E eles já eram para receber alimento sólido. Eles tiveram todas as oportunidades de crescer em Cristo. Todas. Paulo esteve com eles, Atos 18 novamente, naquele contexto ali de Atos 18, em torno de 1 ano e meio. Pedro parece que passou pela cidade de Corinto também. Apolo, que era um grande mestre da época, passou por lá, e parece que na época que essa carta é escrita, parece que ainda Apolo estava entre eles. A questão não era suficiência de mestre, não era suficiência de ensino. O ensino havia. É uma questão de comportamento, é uma questão de opção. Preferem a imaturidade, preferem a divisão. Então eles haviam recebido um ensinamento suficiente para saber o que era melhor, em vez de aceitar o tipo de divisão que eles estavam passando. Diferente de uma criança, que você não pode cobrar. E aí Paulo entra na cobrança e fala, olha, vocês estão vivendo como criança. E ele vai mais além, tá? Ele fala assim, vocês estão vivendo, observe que ele não está chamando eles de cristãos carnais, ele está chamando eles de carnais. E o final ainda, a última palavra do verso 3, vocês estão agindo como mundanos, sendo carnais. Tá? Cuidado com essa ideia de crente carnal. Então, o que ele está dizendo? Se há ciúmes e brigas, está provando que vocês são carnais e mundanos entre vocês. Por conta desses versos, se desenvolveu essa ideia do crente carnal. E a gente precisa corrigir isso nessa manhã. Tá? Paulo aqui não está desenvolvendo a ideia do cristão carnal. E essa ideia do cristão carnal parece que é alguém que escolhe um estilo de vida cristã quase comprometido. A vida cristã light, meio comprometido. Eu estou ali em cima do muro. É uma espécie de opção inferior, né? Uma versão de discipulado sem a cruz. Lembra da imagem que a gente projetou ali daquele homem ajoelhado aos pés da cruz? Humilde, honrando a Deus, exaltando a cruz. Só que isso, gente, é uma perversão do que Paulo está dizendo aqui. Tá? Na verdade, é uma contradição de termos, essa ideia de cristão mundano, porque o que ele coloca, o que é uma contradição de termos, na verdade, né? Essa questão de crentes carnais, não existe isso, porque ele está falando de pessoas mundanas, de meros homens. Tá? Então, essa ideia de cristão carnal, ela precisa morrer, e ela está
no vocabulário cristão de há anos no Brasil, eu acho que há mais de 50 anos, eu sempre ouvi, isso aqui, ele é carnal, ele é por isso, é um crente carnal, releva. Só que o que Paulo faz aqui, ele estabelece exatamente uma comparação. Olha, ele não está trazendo a ideia de uma terceira via, de uma terceira opção, não existe. Ou você é cristão, ou você é carnal. Ou você é cristão, ou você é mundano. Então a gente precisa ter isso em mente. Então ele está exortando a crescer e a parar com provocações, sabe? E agir de uma forma decisiva, sabe? Era o efeito que ele queria que essas palavras produzissem na igreja de Corinto. E é isso que a gente precisa tomar cuidado para não entrar pela imaturidade, tá? E o significado disso tudo é muito importante. A gente não pode aceitar esse comportamento e aceitar um estereótipo que, pode ser, você ter uma terceira via, não existe essa opção para nós, tá? A gente pode descobrir que nunca estivemos realmente interessados em coisas espirituais e sem crescer, e em crescer como pessoas cristãs. Se você vai por essa opção de uma terceira via, de um cristianismo, de um discipulado sem cruz, você vai constatar isso, que você, na verdade, nunca esteve interessado nas coisas espirituais, em crescer. E, pelo contrário, o cristão verdadeiro, ele sempre vai desejar amadurecer espiritualmente. Para quê? O alvo dele é Cristo, ele quer se parecer com Cristo. Tá? Então, cuidado com essa armadilha. Tá? Nós precisamos ter uma resolução clara de seguir a Cristo. E essa resolução, por vezes, ela vai exigir esforço nosso, da nossa parte, sacrifício. Eu quero seguir. Portanto, é importante que nós, como cristãos, nós daqui a pouco participaremos da mesa, tem a questão do autoexame. Nós, como cristãos maduros, que devemos ser, temos que tomar nota daquilo que nos ajuda e também daquilo que impede o nosso crescimento. Tudo aquilo que você vê como barreira para o seu crescimento, você tem que tomar nota. E aquilo que te estimula a crescer, você também tem que ter anotado e trabalhar nesse sentido. Que o Senhor fale melhor sobre isso. Então, portanto, maturidade espiritual é uma evidência da unidade cristã. Sexto ponto. A unidade cristã reflete submissão a Deus. Essa é a sexta razão. Como é que ele vai nessa progressão da questão da divisão, falando agora sobre a submissão a Deus? Observe o verso 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Olha só. O que ele quer dizer com isso? Que quando há divisões, quando há partidarismos, essa divisão, esse partidarismo, ele é essencialmente um ataque ao próprio Deus. E aí, na sua progressão, ele segue. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Olha como ele responde. Apenas servos. Paulo, Pedro, Apolo, quem vocês quiserem. O pastor que vocês imaginarem. Cada um que vem e ensina o que são. Apenas servos. Para quê? Por meio dos quais vocês vieram a crer. Qualquer um que prega, que ministra, ele é só um meio. Ele não é o fim. Ele não é o popstar. Ele não é o meu ou o seu ídolo. Ele é um meio. Por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou seja, eles são servos de quem? De Deus. Então, quando há divisão, nós estamos cometendo um ataque contra o próprio Deus, porque eles são servos e receberam um ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E aí,
ele vai usar as suas figuras de linguagem. Olha só como Paulo é fantástico. E isso que ele se dizia fraco, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Mas Deus é quem fez crescer. Então, não importa quem é o ministro, não importa quem é o pastor, não importa quem é o popstar, mas é quem dá o crescimento, é quem traz a vida. Você só semeia, é o que ele fala, você só planta e rega, é o que às vezes cada um faz um papel, ou pode fazer ambos, mas quem traz a vida, quem nos tira da morte é o Senhor, é Deus quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Olha só, de novo a questão da humildade, lembra que eu falei dos 3 pontos? Nós não somos nada, somos servos, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Qual é o nosso propósito? Ele vai colocar mais à frente. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Esse é o propósito de quem planta e de quem rega, é cooperar. Nós só estamos cooperando, mas quem realiza tudo é Ele. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Observem que ele trabalha 2 figuras de linguagem aqui. Da agricultura, uma plantação, e um edifício. E ele vai trabalhar ainda ao longo do capítulo 3, ele abordou muito aqui a questão da plantação de uma igreja, da obra de Deus na vida de uma pessoa, mas ele vai trabalhar também a partir de agora a questão do edifício. O que Paulo argumenta conosco aqui é que Deus é quem conduz os seus vários obreiros que ele emprega. É Deus que está por trás. E ele tem direito de fazer isso porque é ele quem fundou a igreja. Olha só os versos de 9 a 15. Ainda sobre agora, evoluindo a ideia da figura de linguagem do edifício. Ele retoma, a gente retoma o verso 9, final do verso 9, e prossegue até o 15. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, ele é um construtor, então, agora, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Ou seja, há o alicerce que ele lançou, que é Cristo, ele vai dizer, e vários construtores estão construindo sobre esse alicerce, mas há um alicerce, tá? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. E qual é o alicerce? Que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Observe que nessa construção, sobre esse fundamento que é Cristo, ele traz essa figura dos materiais, e são 2 grupos de materiais, tá? Eles estão em contrastes, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, são 2 categorias de materiais, tá? E tem um porquê disso. Essas 2 categorias vão ser provadas quanto à qualidade. Quem é da qualidade aí? Já sabe, esses materiais vão ser submetidos a um teste de qualidade. Qual que é o teste? É o fogo. E o fogo vai dizer qual material permanece e qual não. Eu estava pensando sobre isso ontem, e a única coisa que eu consigo, numa linguagem que todos nós conhecemos, retratar para vocês, são os carros alegóricos de um desfile de carnaval. Ele é feito para ser lindo e maravilhoso, ele tem todo um efeito técnico, efeitos especiais, eles põem o que eles
conseguem ali. Mas o tipo de material que é utilizado num carro alegórico, geralmente é um material mais perecível, mais reciclável, que a hora que ele pega fogo, você já viu um carro alegórico, quando pega fogo, ele é consumido assim em segundos. Guardem essa comparação que Paulo faz com o que nós estamos falando sobre o carro alegórico também. O fundamento é Cristo. As pessoas que orbitam em torno da obra do Senhor são os obreiros, são os trabalhadores que o Senhor os constituiu, que nós vimos aqui. A igreja pertence ao Senhor. E a igreja local, como nós aqui, somos o templo de Deus, né? Quando esses materiais serão testados, o teste ele está na questão da constituição desses materiais, não na aparência. É por isso que o material que é madeira, feno ou palha, quando é submetido ao fogo, ele vai embora, ele acaba. Agora, a constituição do ouro e de prata e de pedras preciosas, ela permanece. Então, o que está em contraste é a constituição do material que está sendo empregado. Então, nós temos que nos atentar a isso. Que tipo de trabalho eu estou oferecendo no reino do Senhor? Que tipo de serviço eu estou oferecendo? Porque qualquer serviço que eu ofereço vai ser provado pelo fogo, no dia que o Senhor trará a luz. E a qualidade da obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E olha só, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Observe que não é a nossa salvação que está em jogo aqui, é a obra, é o serviço, tá? Eu e você não perderemos a salvação por causa de um serviço relaxado, por causa de um serviço de qualquer jeito. Você não perde a salvação, mas a sua obra não vai contar se ela for de material de segunda categoria. Então nós precisamos ter isso bem em mente. E isso é tão sério que, olha só, Deus coloca para nós, verso 16: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Observem isso. A igreja de Corinto, ela corria o risco de ser destruída em razão da divisão. Ela estava à beira disso, por isso que Paulo escreve. Só que tem um detalhe: a igreja universal, ninguém jamais conseguirá destruí-la. É promessa do próprio Cristo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No entanto, igrejas locais morrem. Elas nascem, elas dão fruto, elas frutificam, mas eventualmente elas podem morrer. Podem ver, todas as igrejas neotestamentárias que nós temos as cartas, elas existem hoje? Não existem. Elas acabaram. Só que nós vimos no início desse capítulo que a igreja pertence a Deus. Foi Ele que estabeleceu os seus servos. E é nesse contexto que eu e você fazemos o nosso serviço voluntariamente. Só que por ela ser igreja de Deus, ela é santuário de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Ele habita em nós individualmente, mas Ele habita em nós quando estamos aqui coletivamente, como igreja. E se nós destruirmos esse santuário, a palavra diz, e Paulo está dizendo, que Deus o destruirá. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para não cairmos em juízo de Deus. Por isso a obra não pode ser relaxada.
A sétima e última razão para a unidade cristã, elas valorizam as promessas e as bênçãos de Deus. A unidade cristã deve ter esse efeito entre nós. O que Paulo quer dizer com isso? A partir do verso 21, Paulo prossegue: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. O que ele quer dizer com isso? É que as divisões na igreja, elas são totalmente desnecessárias. Por quê? Tanto Apolo, quanto Paulo, quanto Pedro, eles são nossos, eles são de vocês. Ou seja, não tem por que ter partidarismo. Não é muito melhor ter todos? Olha só, é quase que uma loucura, sabe, entrar por esse caminho do partidarismo. Eles são bênçãos de Deus dadas para a igreja, todos eles, junto com tudo mais. É por isso que seja a vida, seja a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Tudo aquilo que era promessa na igreja, ela se concretiza. Tudo é dado como bênção. Então, tudo que Deus havia prometido já era deles. Lembram dos versos 4 a 7 do capítulo 1? Olha só. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo. Tudo vai girar em torno da graça. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em quê? Em tudo. Isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E ao final ao longo do verso 7, né? Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual. Tudo foi dado. Vocês são abençoados, vocês foram enriquecidos. Então vocês receberam toda a palavra, todo o conhecimento e todo o dom. Então, a unidade cristã deve fazer nós nos voltarmos para isso. Tudo nos foi dado em Cristo. E por fim, né? Se tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Olha como Paulo vai nesse caminho. Os prazeres deste mundo não são o que prometem ser. Não dá para se comparar. Tá? E a gente deve perceber o vazio que existe em tudo isso. O vazio que eles apresentam enquanto nós ainda podemos ver, antes que seja tarde demais. A perda e a morte foram difíceis para Cristo, e no entanto ele tinha confiança na alegria que lhe estava reservada, mais do que qualquer outra pessoa ao longo da história. Quão difícil deve ser o sofrimento para aqueles que nada sabem acerca das alegrias que virão. As pessoas que não têm perspectiva de futuro, não têm perspectiva de eternidade. Imagina para ela como deve ser o sofrimento se ela não tem expectativa nenhuma de futuro. Elas não sabem o que virá pela frente. E que pensam neste mundo como a única coisa que existe. Quão mais difícil ainda será a realidade da eternidade sem Deus. Ela é uma condição que fará com que elas tenham saudades dos piores sofrimentos desse mundo. Por outro lado, o cristão, nós como cristãos, somos propriedades de Cristo, pertencemos a Ele. Portanto, medite sobre as suas riquezas, se tudo é de vocês, se tudo já nos foi dado, medite sobre isso, a vida, a morte. Medite sobre essas riquezas, explore-as, sabe? Coloque seu coração sobre esse assunto, sabe? Faça isso por meio de canções, por meio de orações, de conversas sadias, por meio de ensino, de pregação. Medite nisso, se aprofunde nesses tesouros. Nessa vida,
Só somos aquilo que deveríamos ser quando nos lembramos das promessas que se tornarão realidade na próxima vida. Que nós temos as promessas de eternidade, ainda temos coisas para desfrutar como filhos amados de Deus. Outrora estávamos perdidos e agora, adotados, recebemos essas promessas. Nós devemos não apenas nos lembrar disso, dessas promessas, dessas bênçãos que recebemos, mas também crermos e valorizarmos essa realidade. Já são nossas. Nós devemos desfrutar, colocar o nosso coração, colocar a nossa mente sobre essas questões. Os pequenos menosprezos que sofremos por vezes na vida devem desaparecer diante da riqueza que nós temos em Cristo. A dor da decepção, ela deve ser suavizada, e até a dor dos sofrimentos mais intensos podem ser mitigados à medida que as alegrias da presença eterna de Deus se estendem sobre nós. Então nós não devemos nos desanimar, pelo contrário, devemos olhar para tudo aquilo que nos foi dado e termos esperança de que estaremos com o Senhor. Por fim, eu quero retomar o início, ligando os nossos 2 encontros sobre os aspectos da divisão e olhando sobre os 3 primeiros aspectos, as 3 primeiras razões da unidade, se realmente elas não são como o fundamento da vida da unidade cristã. Nós vimos hoje 4 aspectos, né? Demonstra sabedoria, evidencia a maturidade, reflete a nossa submissão a Deus e valoriza as promessas e as bênçãos de Deus. A unidade cristã deve fazer isso. Mas tudo isso está sobre esse fundamento, que ele demonstra Cristo, ele sempre exalta a cruz e ele expressa humildade. As quatro razões que nós vimos hoje, elas são consequências, como que uma progressão da fala de Paulo das 3 primeiras. E esse é o fundamento, é Cristo, é a cruz e a humildade. Ainda falando sobre o fundamento, aqui eu já tinha lançado a ideia do fundamento sobre o qual você constrói a sua casa, ou o seu projeto, o seu edifício, como Paulo mesmo fala. Ali é um tipo de fundação, né? O que eles chamam de fundação rasa, né? É uma laje mais simples ali e onde você levanta um edifício. E ele traz alguns tipos de fundação. Eu trouxe aí umas imagens. Existe uma fundação rasa, que nós vimos, a fundação direta, e existe os tipos de fundação profunda ou indireta. Para que a fundação? Para que os fundamentos? Quem é de engenharia sabe. É para que o peso possa ser distribuído e para que a construção, aquele edifício, permaneça em pé. E por que eu estou dizendo isso? Nós vimos a figura de linguagem da plantação e nós vimos a figura de linguagem do edifício, que é o templo de Deus. E aí nós precisamos nos lembrar da parábola do Senhor. Com o que ele termina? E qual que é a preocupação do Senhor nessa parábola? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que acontece quando você usa o fundamento certo? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ele dispensou os fundamentos. Não precisa. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e o que aconteceu? Foi grande a sua queda. Isso está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Por que eu estou dizendo isso e linkando com a ideia do edifício
Nós vimos agora, há 3 meses, a tragédia do Rio Grande do Sul. 471 cidades atingidas. Nós ficamos há mais de uma semana, todos os noticiários eram quase que 24 horas, mostrando o tamanho da tragédia e do desastre que houve no Rio Grande do Sul. Só que o acidente que Jesus está retratando aqui não teve recuperação. Rio Grande do Sul está se reerguendo lá de novo. E a tragédia, quando ela ocorre, por vezes, ela penetra a nossa ideia satânica de que esse mundo é permanente, de que nós estamos seguros e estamos aqui para sempre. E a tragédia, quando ela vem, ela cai sobre nós, ela quebra exatamente essa ideia. Esse mundo não é permanente. Nada aqui é para sempre. Tudo pode mudar em segundos. É por isso que nós oramos por nossos irmãos. Nós temos pessoas passando por problemas, por dificuldades. Outros têm perdas, outros sofrem tragédias. Quantos cristãos não há no Rio Grande do Sul? Não há questão de pecado, não há questão de julgamento. É uma questão, uma tragédia natural. E ela vem sobre cristão e não cristão, sobre pobre e rico. Para o Rio Grande do Sul, como para outras catástrofes ao redor do mundo, há recuperação. O ser humano se levanta no outro dia e ele começa a reconstruir para aqueles que ficaram. Só que, para esse acidente que Jesus descreve aqui, não há recuperação. Para aquele que não cuidou do fundamento, a casa caiu, e Jesus mesmo diz, ela caiu e foi grande a sua queda. Não há recuperação para esse acidente. Portanto, oremos para que todos nós tenhamos consciência da verdade no nosso próprio estado, sabe? Para que procuremos uma unidade em nossas congregações, na igreja local. Nós temos que estar atentos a isso, é uma atenção. E daí estarmos atentos também para a unidade do Evangelho, para a unidade da Igreja Universal, do Cristo crucificado que ela reflete. Oremos também para que olhemos para os nossos próprios tesouros, sabe? Para ver onde é que está colocado o nosso coração. Se ele está fundamentado na rocha que é Cristo, ou se construímos nossa vida e nossos amores em lugares perigosos e escorregadios. A tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul foi muito cara. Não espere que a tempestade final sopre em sua alma. Prepare-se antes dessa hora, para nós como igreja, e para cada um de nós como indivíduo, que edifiquemos sobre a rocha que é Cristo e Ele crucificado. Essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. A gente vai para a ministração da ceia. Eu convido você a continuar em 1 Coríntios, onde Paulo está exortando a igreja de Corinto, 11. O famoso texto de 1 Coríntios. Primeira Coríntios 11, 17. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como a igreja, há divisões. Olha isso que o Ale estava falando aqui com a gente, a mesma igreja de Coríntios ainda. Há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor,
porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em sua casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for lhes darei as instruções. Amém. Aqui a gente, hoje, celebrando esse memorial, é a ceia do Senhor. Tem duas questões aqui importantes para nós, na verdade. Uma questão é a importância da ceia. A importância da ceia para a gente, Cristo Jesus traz para a gente na última ceia, que ele come com os discípulos, que ele ceia com os discípulos, e é o retrato que ele vai chamar para a gente da nova aliança, e é nada mais, nada menos que a Páscoa dos judeus, lá atrás, no Antigo Testamento, quando os judeus saíram de Israel, saíram do Egito, presos, saindo para Canaã, para a terra prometida. E aí ali é a antiga aliança. E Jesus vai falar, e Paulo relata e trata esse texto lá de Lucas e de Mateus também, sobre essa nova aliança que ele tem com a gente. E que se permaneça, que sempre façam isso em memória de mim. Em memória de mim, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, porque nós fomos libertos da escravidão. Escravidão da onde? Do nosso pecado. E como eu disse inicialmente, essa liberdade que nós temos hoje teve um custo, que não é ouro nem prata que se compra. É o sangue de Jesus Cristo que comprou essa nossa liberdade. E é por isso que a gente tem essa liberdade e podemos nos reunir aqui diante da mesa do Senhor. Uma outra questão importante que Paulo coloca aqui é quem pode participar. Quem pode participar? Ele vai falar para a gente não tomar indignamente, o versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente tem a ver com a gente tomar de qualquer jeito, no relaxo, sem entender qual que é esse contexto que a gente está fazendo, e por isso a explicação do porquê e agora quem, sem a reverência devida diante do momento que a gente está fazendo. Esse momento aqui é para
esse memorial é para relembrar a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e por isso nós estamos aqui. Paulo está falando isso aqui para uma igreja, não é para pessoas que não são cristãs, que não conheceram o Evangelho, são para as pessoas que conhecem o Evangelho, para uma igreja, para você se relembrar. Relembre o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, celebrando a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E esse autoexame tem a ver com você olhar para dentro do teu coração, e não é fazer o catado, né, da última ceia até hoje, e no atacado fala: Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Mas é para a gente olhar para dentro de nossos corações e entendermos: Senhor, primeiramente é graça, é esse favor não merecido, porque nós não merecemos. Nós não somos tão bons, ou achamos que somos bons o suficiente para ceiarmos porque somos bons. É porque é a graça do Senhor Jesus, e é por isso que nós estamos nessa manhã, e somos agradecidos a Ele por isso. E esse autoexame é o olhar para dentro de si, e sabendo das dificuldades que a gente tem e que enfrenta do dia a dia, é dos pecados que nos cercam, e que a gente convive até com uns dificilmente tentando abrir mão, colocando o nosso coração diante de Deus e pedindo para Ele misericórdia e graça. Me ajude, Senhor, me ajude nessa caminhada, porque a Tua morte trouxe vida para mim, e é por isso que eu estou aqui hoje. E diante disso, Senhor Jesus, eu quero viver em santidade, em retidão, em gratidão, e essa gratidão se reflete na nossa santidade, na nossa forma como a gente vive esse Evangelho. Como que a gente pode fazer isso? Olhando para dentro do nosso coração todos os dias. Não é somente no terceiro domingo, como a gente faz de costume aqui. É todos os dias olhando para dentro do nosso coração e fazendo o autoexame. Senhor, não é para dar só o check, não é isso. A questão é: Senhor, me ajude. Me ajude a ser melhor do que o meu ontem. Que o meu amanhã seja melhor do que o meu hoje. Que eu consiga caminhar em processo de santificação diariamente. Então você abaixe sua cabeça, ore ao Senhor, coloque diante dele teu coração, abra teu coração diante dele, permita que ele sonda, e ele sonda o nosso coração. É isso que o Salmo vai dizer, que Cristo sonda o nosso coração. Permita que ele revele para a gente às vezes as questões mais obscuras que a gente coloca em nosso coração, porque tem hora que a gente quer fazer aquela nuvem, né? Aquela nuvem de fumaça, para que as coisas não sejam claras. Mas diante de Deus, como não ser claro? Diante de Deus, como não ter clareza? Ele é aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, onipotente, onipresente, onisciente. Então diante dele, coloca o teu coração nesse momento, ore, faça o teu autoexame. E eu quebro esse momento com uma oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, diante de Ti nós estamos, ó Pai, e sempre que estamos diante de Ti, ó Pai, nós ficamos constrangidos diante da Tua santidade, Pai, diante da Tua grandeza, porque sabemos quem somos, sabemos, ó Pai, da nossa pequenez, sabemos, ó Pai, da nossa vida falha,
dos nossos tropeços. Sabemos também, ó Pai, da Tua santidade. E que diante da Tua santidade, ó Pai, tudo, ó Pai, tudo é transformado. Tudo é transformado. E nós nos expomos e nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão. Perdão, ó Pai. Nos perdoa porque a nossa vida nem sempre ela relata aquilo que nós falamos. A nossa vida nem sempre reflete, ó Pai, aquilo que nós pregamos e cantamos. Nos perdoa. E é diante de tudo isso, ó Pai, do sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz por nós, que nós estamos nessa manhã, com um coração grato, ó Pai, grato pela salvação que só existe em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela morte do Teu Filho Jesus, porque essa morte nos trouxe perdão e nos trouxe salvação, e os nossos olhos se abriram diante disso e se abrem, porque, ó Pai, estamos diante do Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Não há outro diante de Ti, não há nada e ninguém que se compare à Tua santidade, à Tua majestade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. O Teu sacrifício que custou. O Teu sangue derramado na cruz. O Teu sofrimento. A Tua exposição, Jesus. Muito obrigado porque tudo isso, ó Pai, nos trouxe vida. Nos trouxe vida. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Teu sangue limpa o nosso coração, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. E estamos aqui com os nossos irmãos, reunidos, celebrando esse momento juntamente com nossos irmãos, entendendo que esse é um ato, ó Pai, comunitário, um ato onde fazemos isto juntos, e entendemos isso juntos. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta e louva o Senhor com esse cântico, você venha aqui e participe da mesa conosco e espere que a gente participe disso tudo junto, amém? Levantar e vir aqui. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o
está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Vamos nos colocar de pé. Todos pegaram? Espero que eu não derrubo. Amém. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos. Amém. Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem. Durante muito tempo a gente fazia, e a gente parou por conta da pandemia, dessa nova aliança que a gente tem uns com os outros também. Se você deseja compartilhar e trocar o cálice com o irmão que está do teu lado, com o irmão aqui da comunidade, fique à vontade, diga: este cálice é a nova aliança do Senhor. Deus tem uma aliança com você, em nome de Jesus. Deus tem uma aliança com você, Ale. Isso aí. Deus tem uma aliança com você. Isso aí.
memória do Senhor Jesus, tomamos. Amém. 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 Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento. Obrigado, Pai, pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado porque isso nos possibilita a vida. Obrigado por essa manhã maravilhosa na Tua presença, juntamente com nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que essa semana seja uma semana, ó Pai, de continuidade na Tua presença, de reverência, de dedicação ao Senhor. E que o Senhor seja o primeiro em tudo naquilo que fizermos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento de louvor, de adoração, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. E que ela, ó Pai, com certeza encontrou guarida em nosso coração para que nós possamos frutificá-la durante a semana e compartilhá-la durante a semana. Muito obrigado, ó Pai, dê-nos uma semana abençoada em Tua presença, uma semana, ó Pai, caminhando contigo e partilhando do Teu amor e do Teu evangelho, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, Deus abençoe, boa semana a todos, amém, amém.